Alô, estudantes da EJA. Meu nome é professor Gustavo Leite. Estamos aqui para uma aula de Educação Física com a temática Jogos Populares. Vamos lá? Os Jogos Populares são atividades lúdicas que refletem a identidade cultural de determinado grupo étnico, distinguindo-se dos esportes de apelo internacional sujeitos a padrões organizacionais e regras universais. E, na verdade, os Jogos Populares, eles não têm, diferente dos esportes, eles não têm essa regra fixa. O esporte, ele tem a regra e a estrutura sendo a mesma em qualquer lugar que você for praticá-lo. Ou seja, aqui em Pernambuco é desse jeito, o futebol, o vôlei. Se você for para a China, ele vai ser dessa mesma forma. Isso é que faz com que ele seja um esporte, um tipo de esporte. Os jogos e brincadeiras tradicionais infantis são atividades passadas de geração a geração, em geral aprendidas pelas crianças mais novas com as de mais idade, durante o próprio ato de brincar. Aí é onde entra o famoso aprender brincando. Então você tem a criança mais nova, ela observa a brincadeira dos mais velhos e, com o passar do amadurecimento, ela brinca ela tem as brincadeiras da idade dela, mas ela vai também mudando de faixa e aprendendo a brincadeira do mais velho, e depois ela também vai reproduzir e replicar isso, ensinando aos mais novos. Os jogos populares, eles podem acontecer, ser praticados em diversos locais. Por exemplo, calçadas, ruas, quintais, terrenos baldios, pátios escolares. Na verdade, não tem um lugar, eu dei esses exemplos, mas pode acontecer em outros locais. E como ele é bem à vontade, bem livre, tanto de regras como de estrutura, ele não tem um lugar delimitado. Então ele pode acontecer nesses lugares ou em outra estrutura qualquer. Dentro da sua origem, na obra Homo Ludens, o jogo como elemento da cultura, de John Huizinga, indica que a origem do jogo antecede a origem da cultura, enquanto o jogo já acontecia entre os animais, isso antes do surgimento do homem. Portanto, conhecer os jogos de um grupo humano é conhecer sua cultura e, a partir dela, conhecer como seus participantes lidam com o jogo. Então, ele cita, inclusive, que a cultura só acontece quando existe a formação de uma sociedade. Por isso que ele diz que o jogo veio antes da cultura. E quando ele cita que acontece entre os animais, por exemplo, muitas vezes uma leoa, a mãe, ela ensina, brincando, seus filhos a caçarem, a se defenderem, por exemplo. E essa relação do jogo, dos participantes do jogo em relação à sua cultura, isso espelha como é o trato dessa cultura. Você tem condição de observar isso observando essa participação no jogo, como as pessoas lidam com esse jogo. Por exemplo, em questão ética, em questão da conduta com o participante, com o adversário. Então isso se explicita também durante o jogo e revela como é, pelo menos assim, essa parte da sociedade, dessa cultura, desse lugar, desse povo. O surgimento de vários desses jogos e brincadeiras infantis está ligado à apropriação pelas crianças e reprodução à sua maneira de práticas culturais observadas entre adultos. Daí brincadeiras como vendinha, escola, casa. Esse é outro ponto bastante importante, porque as crianças de diversas culturas, elas reproduzem o que elas vivem e o que elas observam. Então, essas brincadeiras que na maioria de nós passamos, de vendinha, onde tem o comércio, essa troca, o dinheiro, a escola, a representatividade do professor, do aluno, que ela escuta comentários e muitas vezes vivencia, né, com o amadurecimento, em casa, as relações familiares e também a brincadeira de polícia e ladrão, que, diferente do que a gente possa pensar,
e confirmando o que a gente falou anteriormente, a questão da cultura e do jogo, dependendo da cultura, dependendo da experiência dela, ela vai preferir até ser o ladrão, dependendo da estrutura e da experiência que ela tiver. O jogo de amarelinho, ou academia, que é outro exemplo, parece ter origem na Roma, Grécia antigas, a partir de práticas culturais de adultos. Existem registros desse jogo da amarelinha, nessa época, e com um detalhe a acrescentar interessante, que é o jogo da amarelinha, a sua dinâmica, ela tem o céu, que é o objetivo de você chegar. E você chega no céu por ações positivas no jogo. Isso nos remete a uma influência da Igreja Católica na construção, ou seja, voltando também ao tema anterior, na formação da cultura. No Brasil, jogos e brincadeiras na forma encontrada em várias partes do mundo, na sua maioria, indicam ter vindo com os colonizadores, muito embora fosse rica a cultura lúdica infantil indígena, como já observada quando da chegada dos primeiros navegantes às costas brasileiras. Então, de toda forma, mesmo tendo já essa cultura que existia, né, existiam os povos indígenas aqui, e as crianças indígenas brincavam, muitas brincadeiras ligadas à natureza. E, logicamente, eles tinham bastante espaço para fazer isso. A influência italiana, que tivemos outros colonizadores, outros povos também que vieram, italianos, alemães, japoneses, mas a influência italiana nos trouxe a capucheta e a bocha. A capucheta é um tipo de pipa feita de jornal sem aquelas varetinhas que a gente coloca. E a bocha é um tipo de jogo, você joga as bolas e tem uma pontuação de acordo com o posicionamento das bolas. No Maranhão, com uma grande população negra, há o registro do jogo Capitão do Mato Amarra Negro. Como eu falei, o Maranhão, pela população, grande população negra, e aí tem a influência da questão africana, do povo africano. Então, essa brincadeira, as crianças se juntavam, como o próprio nome diz, Capitão do Mato Amarra o Negro, é a simulação de capturar negros fugitivos. Então, as crianças brancas e negras até brincavam juntas. Eu entendo e acredito que os negros faziam o papel dos negros e o branco fazia o papel, que isso também volta ao item anterior, que é reproduzindo o contexto que eles estavam inseridos. E outro detalhe dessa brincadeira é que existia o mancha, como existe em outras brincadeiras. E esse mancha é onde a pessoa fica e ela não pode ser tocada. Então isso remete à questão dos negros, a questão do quilombo, onde era esse refúgio, fazendo a analogia. Em relação à questão lúdica da cultura negra, para os adultos houve uma influência e o resultado é a capoeira, que é bastante usada também. A situação atual nas cidades, ela tem a questão da periferia, a questão de outras áreas nobres e tem a questão da zona rural, situando hoje. Então, nas cidades, na periferia, de uma forma generalizada, por uma questão de menos condição financeira, a garotada ela pode até ter mais espaço para inventar mais brincadeiras. Então, e também tem um pouco mais de espaço. Em outras áreas, tipo apartamentos, condomínios, existe uma questão que vem aumentando de diminuição de espaço para essa garotada. Ou seja, as casas têm menos quintal, as casas são menores, espaços, terrenos que brincavam, aí constrói um prédio, constrói uma casa, constrói uma loja, e também a questão da violência, que limita muito a liberdade das pessoas e a liberdade das crianças de saírem e explorarem no seu próprio bairro. Às vezes isso vai ficando difícil e está cada vez menos essa liberdade.
e também a grande influência, isso em todas as crianças, a influência dos jogos digitais, das outras inúmeras opções que surgiram na televisão, nos celulares, que são computadores, e isso também tem afastado as crianças dos jogos populares, da atividade livre, de criar essas atividades. Na zona rural, por uma questão também característica, pode ter todos esses outros tipos de jogos, mas tem também os jogos sazonais, que significa que são jogos por época. Por exemplo, se vai brincar de pipa, eles vão brincar de pipa numa época que estiver ventando, né? Pela própria dinâmica da brincadeira. Outro que é finca, onde você joga um objeto pontiagudo, um arame, ou outro objeto que ele construa lá, no terreno. Então, isso é feito na época de chuva. Então, são características dos jogos sazonais, pode ser feito em qualquer área, mas é uma característica apontada aí na zona rural. Tipos de jogos populares: queimado, que também é chamado de queimada, amarelinha, cabo de guerra, esconde-esconde, barra-bandeira, bola de gude, cabra cega. Existe uma observação, por exemplo, sobre a cabra cega e esconde-esconde, que acredito todos nós conhecemos. Existem relatos do século XVI e XVII, registros e relatos, de tapeçarias francesas com cenas dessas atividades e pinturas holandesas também, exemplificando essas brincadeiras. Então, são de um tempo bem antigo e a gente foi se apropriando, conhecendo, foi passando de geração em geração e acredito que muitos que estão tendo essa aula estão relembrando aí nesse momento esse tempo de brincadeira com um desses tipos. Bem, para finalizar, jogos populares é um dos meus temas favoritos nas aulas. Por quê? Como característica, você pode, que é uma característica do jogo popular, você pode construir e reconstruir esse jogo. Isso eu acho sensacional, essa oportunidade. Porque, como a gente faz nas aulas, existe uma discussão quando a gente faz, por exemplo, o queimado na aula, ou qualquer outro jogo desse que eu citei, mas vou exemplificar o queimado, que é bem famoso. Chega um grupo com um tipo de regra, outro grupo, e tem aquela discussão. Essa discussão, esse debate, a princípio, ele é muito saudável. Porque a gente vai mostrar que no jogo popular, diferente do voleibol, que você não pode adicionar uma regra, o jogo popular, você vai construir o seu jogo. Então é o queimado, mas é o seu queimado. Eu moro na rua 7 de setembro, eu jogo com um tipo de regra. Na rua 15 de novembro, que é a rua seguinte ou atrás, existe outro tipo de regra. Isso não quer dizer que não seja queimado, é o queimado. Mas é o queimado desse grupo e é o queimado daquele grupo. Então essa possibilidade de você construir, reconstruir, adequar, inclusive ao grupo que estiver participando, isso já nos remete a pessoas com dificuldade de locomoção e com qualquer outro impedimento, para facilitar alterando a regra. Então essa possibilidade ela é muito rica e até aproveito para dizer aos alunos que aproveitem esse momento nas aulas de educação física para se darem essa oportunidade de conhecer, de praticar isso, e vocês vão replicar isso quando vocês voltarem para os seus bairros, os seus amigos, e falar, ó, aprendi isso, a gente pode fazer assim, e adequar esse momento que é lúdico, que é para dar prazer, para que seja feito de uma forma melhor. Porque o jogo, ele a princípio, quando a gente fala jogo, até aqui no Brasil, já entra logo, nos remete à questão competitiva. E brincadeiras, quando a gente fala brincadeira, aí entra num caráter não competitivo, que você pode também ter um jogo cooperativo e não precisa ser exatamente de competição. E assim, a competição em si, ela não é um problema, né? A questão é como você vai dinamizar esse jogo. Certo?
Espero que tenham gostado. Aproveitem e estudem. Eja, estamos juntos.